Todos os 10.000 socorristas foram reunidos para testes. Naquela época, o personagem principal ainda não entendia a gravidade da situação. Além dele, uma pessoa comum, havia 9.999 cultivadores. E todos eles têm que se enfrentar. Faltam 365 dias para a descida de poderes superiores. Nosso herói se conectou e recebeu uma recompensa pela primeira autorização, recebeu o poder de um monstro de 1000 anos. No segundo dia poderá ganhar a experiência de combate do lendário demônio. No dia 30, o cara poderá destruir estrelas com apenas um golpe. Ele sonhava em elevar seu nível para destruidor de estrelas. A ação começa no hospital da cidade. Pessoas de preto invadiram repentinamente uma das enfermarias, estavam armados e ameaçaram Alex. Ele disse que havia desistido e não tinha nada a ver com eles, e pediu à irmã que saísse da enfermaria. Um homem sorridente entrou na sala, era Ralph. Ele mandou todos baixarem as armas, pois não estavam ameaçando ninguém, mas só queriam conversar. Ao ver uma jovem em uma cama de hospital, perguntou a Alex se aquela era sua irmã, mas sem esperar resposta continuou, dizendo que tinha ouvido falar que essa menina havia perdido os pais e seu irmão a criou, mas sem ter tempo para aproveitar as delícias da vida. Essa criatura fofa ficou gravemente doente. O homem disse que a empresa ajudou o cara a sustentar financeiramente a vida da irmã, mas acabou sendo ingrato e não quis chamá-lo de chefe Ralph, ao que o cara prometeu que fecharia todas as contas e devolveria o dinheiro emprestado para ele. Mas o cara iria assumir a dívida do projeto do parque de diversões que eu não ia e disse que só poderia pedir demissão. Ralph sorriu e lembrou que o próprio Alex pediu para ser nomeado chefe do departamento financeiro deste projeto. O homem entendeu que o cara simplesmente aproveitou a oportunidade para curar a irmã, mas por algum motivo desistiu repentinamente. O patrão ameaçou e perguntou por que Alex não quer que nada aconteça com a irmã. O personagem principal ficou bravo e correu para Ralph, perguntando o que ele queria fazer com sua irmã. Ralph disse que ele não é um monstro e não gosta de ver essa garota sofrer, mas alguém deveria assumir a responsabilidade pelo fracasso do projeto e pedir desculpas cometendo suicídio. Ele aconselhou o cara a pensar bem, porque se ele resistir ninguém vai cuidar da irmã, mas se ele concordar e ajudar a restaurar a reputação da empresa, eles, por sua vez, pagarão as contas médicas da irmã por várias décadas para vir. Ralph disse-lhe para pensar com cuidado e ir ao escritório da empresa no dia seguinte. Na manhã seguinte, Alex veio ao escritório. Lá ele foi recebido por Evelyn, que precisava lhe contar algo com urgência. E ela perguntou se ele tinha 1 minuto para isso. O cara disse a ela que agora não é o melhor momento para ficar perto dele. Ao que a menina respondeu que não se importava com o que poderia dar errado, pois poderia não ter essa oportunidade novamente. Ela decidiu confessar ao rapaz que gostava dele e estava interessada em saber se ele sentia algo por ela. Ele ficou surpreso com as palavras da garota, mas pediu desculpas a ela já que não estava com vontade de pensar em algo assim no momento. Evelyn ficou chateada e respondeu que entendia tudo, pediu para ele fechar os olhos porque queria lhe dar um presente de despedida. A menina se inclinou em direção ao ouvido dele e disse que tinha ouvido falar que se ele saísse vivo a empresa colocaria toda a responsabilidade sobre ela. E por causa dela ele deve morrer. Dito isto, a garota o empurrou do telhado do arranha-céu. Mas ele agarrou a mão dela e perguntou se ela estava louca, e a garota apenas disse em resposta que ele só precisava morrer honestamente, mas ele disse que se ela não queria morrer com ele, então ela deveria retirá-lo. A menina estava assustada, pois estava voando muito rápido do telhado de um arranha-céu e praticamente não tinha chance de sobreviver. Ela viu as portas abaixo abertas e pensou que precisava entrar nelas, essa era sua única chance de sobreviver. Mas as portas se fecharam antes que ela pudesse alcançá-las. Em resposta aos seus gritos e ao som do seu corpo caindo no chão, as pessoas começaram a correr e chamaram a polícia. Alex sentou-se no chão e pensou no fato de ter caído do último andar e ainda estar vivo. Ele não entendia o que estava acontecendo, pois estava na mesma rua onde ficava a empresa deles, mas por algum motivo não havia ninguém por perto. Ele ouviu uma voz dizendo que todos os 10.000 socorristas haviam chegado e os testes estavam começando. Seus pensamentos foram interrompidos pelo grito de uma garota que exigia que ele saísse do caminho. Ela passou por ele muito rapidamente e isso confundiu ainda mais seus pensamentos. O cara olhou em volta e não entendeu onde estava e que tipo de testes eram esses. Viu o que os outros estavam fazendo e não entendeu se as pessoas eram capazes disso. A garota disse a ele que apenas cultivadores especiais poderiam entrar no mundo secreto para passar nos testes, e ela não entendia como uma pessoa comum chegava lá. Lizzie contou a ele sobre isso. Que aquele monstro quase o matou,
e ele agradeceu por salvá-la e disse que não entendia como foi parar ali, queria saber como sair dali. A garota o irritou, dizendo que após o início da prova era impossível sair, ele teria que esperar a prova terminar, mas havia vários monstros por toda parte, e isso era muito perigoso para ele. Ela convidou o cara a ficar com ele durante esse tempo. Eles ouviram passos se aproximando, era o chefe da equipe deles. Ele disse para a garota que aquele lugar não era para caridade, mesmo para os cultivadores. Este lugar era perigoso e se ela quisesse carregar esse fardo, então ele insistia que ela deixasse o time. A garota ficou surpresa e perguntou se Andy realmente queria deixar esse cara entregue ao seu destino. Alex disse a ela que ela não deveria se preocupar com ele, ela tinha acabado de salvá-lo e assim fazer muito por ele. Mesmo que ele ficasse sozinho, ele definitivamente sairia vivo deste mundo. Como ele tem um bom motivo para voltar, sua irmã está esperando por ele. Andy ficou indignado. Contou a Alex como até se permitiu abrir a boca e que queria muito olhar para a cara do cara depois que ele perdeu a esperança de sair dali. Alex ficou surpreso que eles simplesmente desapareceram, parecia que haviam evaporado. Por uma fração de segundo, ele pensou que Lizzie ficaria com ele, mas ela deixou uma espada para ele, embora ele nem saiba como usá-la. Uma janela pop-up apareceu na frente dele, informando que o sistema estava ativado e que ele poderia receber recompensas generosas ao entrar no mundo secreto. Ele olhou para essas inscrições e pensou que todos esses efeitos sonoros e a tela de luz surgiram do nada. Alex apertou o botão e recebeu uma recompensa pelo primeiro dia no sistema, era o poder de um monstro de 1000 anos. Depois disso, o cara ganhou uma onda de força e o cansaço de ontem desapareceu completamente. Ao mesmo tempo, no mundo real, começaram as notificações sonoras de que os testes para os defensores haviam começado no mundo secreto, e se esses testes falhassem, então as forças de outro mundo desceriam à Terra e a civilização humana seria exterminada. Face da Terra. Todas as pessoas ouviram esse som, mas não entenderam de onde vinha e começaram a perguntar umas às outras se todos conseguiam ouvi-lo. Os telefones começaram a baixar automaticamente um aplicativo que transmitia o que estava acontecendo no mundo secreto. As pessoas discutiram se tudo isso poderia ser verdade, alguns também queriam estar no mundo secreto e ter poder espiritual, como os cultivadores. Por curiosidade, eles começaram a entrar no aplicativo, mas antes da transmissão foram contados a história da criação de um mundo secreto. A apresentadora virtual Anshi apareceu nas telas, ela falou sobre como foi uma grande honra ser convidada para um projeto tão significativo. Ela apresentou as pessoas ao lado dela. O homem participava das provas todos os anos e sempre saía vitorioso delas. O nome dele era Robert, e o nome da menina era Nelly. O homem disse que várias seitas de cultivadores estão prontas para invadir outros mundos. Os monstros são ferozes, mas os cultivadores não perderão a oportunidade de lutar. E a menina disse que a declaração do mais velho foi muito encorajadora para todos. Disseram que o aplicativo tem a capacidade de recompensar seus heróis favoritos. As moedas aprendidas podem ajudar o salvador do mundo secreto a aumentar seu poder. Os espectadores podem escolher de forma independente os quartos do salvador para assistir à transmissão. Quando abriram um deles, as pessoas o viram implorando por misericórdia. As pessoas pensaram que os apresentadores estavam se contradizendo, pois esse salvador acabará de entrar no mundo secreto e já havia morrido. Os 3 apresentadores ficaram chateados, não tinham palavras para comentar o que estava acontecendo. E então o apresentador virtual sugeriu entrar na sala ao lado. E nessa transmissão os telespectadores viram os pedidos de ajuda do cultivador. Ele gritou que não queria morrer. Enxugando o suor frio do rosto, ela sugeriu ir para o 3º quarto. Então eles visitaram vários quartos. Nelly pediu desculpas aos seus assinantes pelo fato de os apresentadores e cultivadores não terem conseguido atender às suas expectativas. Ela disse que deveriam ter sido transmissões de batalhas sangrentas, e não gritos lamentáveis. Robert não entendeu o que havia de errado, pois o primeiro teste no mundo secreto não deveria ter sido tão difícil. Surgiram novas notificações de que forças sobrenaturais de outro mundo aumentaram o poder da ofensiva, a dificuldade dos testes aumentou e, pela primeira vez, monstros de 500 anos aparecerão nos testes. A garota expressou sua suposição de que esses monstros são incrivelmente fortes e perguntou ao mais velho se ela estava certa. O homem disse que quanto mais um monstro vive, mais forte ele é. O poder de combate do atual cultivador mais forte é igual a 1000 anos de vida de monstros, mas os cultivadores mais jovens são escolhidos pelo mundo secreto e são muito mais fracos. Angie disse ao público que Robert explicou tudo porque os cultivadores não estavam dando conta de sua tarefa.
Ela pediu para mostrar respeito aos salvadores da Terra e apoiá-los com moedas no aplicativo. Em uma das transmissões, os telespectadores viram que um cara estava sentado comendo macarrão. Todos começaram a discutir que em todas as outras salas havia gritos e sangue, mas nesta havia muita calma. Nelly adivinhou que esse cultivador era muito forte porque estava muito calmo. Robert a interrompeu, dizendo que esse cara não tem nenhum poder especial, pois é um mortal comum. O locutor citou as palavras do apresentador e perguntou se todos já tinham ouvido falar que se tratava de um mortal comum. Até os cultivadores estão desonrados no mundo secreto, e se Alex tivesse conhecido o monstro, ele já estaria morto há muito tempo. As pessoas começaram a apostar em quanto tempo esse cara iria durar. A narração disse que o número de telespectadores aumentou e talvez alguém queira apoiar Alex com um prêmio. Alguém começou a argumentar que era melhor dar as moedas para um cultivador, e não para um mortal comum. Essa pessoa entrou na transmissão para ver como esse cara iria morrer. De repente alguém notou um monstro no canto da sala. Alguns desejaram boa sorte a Alex e muitos no chat escreveram que ele estava prestes a morrer. Nelly fica indignada porque o mundo secreto chamou uma pessoa comum para proteger o planeta e perguntou ao mais velho se era possível resgatá-lo de lá. Ao que ele respondeu que o mundo secreto foi criado pelos cultivadores dos tempos antigos e eles não conseguiram controlá-lo. Além disso, era tarde demais, pois os testes já haviam começado. Tendo conhecido um monstro de 100 anos, esse cara não viverá nem 3 segundos. Ao ver o monstro, Alex pensou que esse monstro tinha 6 olhos e era muito maior que o que ele já tinha visto. Talvez esta fosse uma versão melhorada. Mesmo que, graças à distribuição do sistema, ele tenha recebido o poder de um monstro de 1000 anos, ele ainda está animado. Os monstros das novelas têm milhares de anos e ele não pode ser comparado a eles. O monstro começou a atacar, e o cara percebeu que era lento o suficiente e Alex teve tempo de evitá-lo. A força sobrenatural não conseguia entender onde o homem havia desaparecido. O cara pensou que talvez a velocidade do monstro o estivesse provocando deliberadamente e deixando-o exausto. Alex se lembrou da espada que Lizzie deixou para ele. Ele segurou-o com força nas mãos e decidiu usá-lo para atacar o monstro. O cara atacou o monstro e o acertou com a espada. No entanto, o monstro saiu ileso e não sofreu nenhum dano. Mas a espada do cara estava quebrada ao meio. O cara achou que ele estava certo e o monstro estava simplesmente provocando ele. Ele queria que Alex recebesse dano do seu próprio ataque. Os comentaristas disseram que o mais velho errou mais uma vez porque o cara já havia resistido por mais de 3 segundos. Muitos ficaram maravilhados porque o cara se esquivou tão bem que o monstro não conseguia nem tocá-lo, mas havia quem acreditasse que não adiantava se esquivar, pois não fazia sentido seu terrível ataque, até sua espada estava quebrada. O que ele poderia fazer com ela agora? Angie ficou surpreso com a facilidade com que Alex conseguiu evitar todos os ataques do monstro. Nelly também ficou chocada com sua habilidade de se esquivar e sugeriu que ele poderia matar o monstro. Robert admitiu que subestimou o cara e sugeriu que talvez no mundo real ele fosse um artista marcial. No entanto, apenas ataques espirituais podem prejudicar o monstro, e apenas os cultivadores são capazes deles. É uma pena, mas não há chance para um mortal nesta batalha. Um golpe do monstro e o cara estará morto. O cara ficou desatento, desviando dos golpes, acabou em um beco sem saída. Ele não tinha como se esquivar, mas ele poderia fingir atacar e afastá-lo. Enquanto o monstro está assustado, Alex precisa aproveitar a chance e quebrar o impasse. Alex começou a atacar, mas o monstro permaneceu no lugar. O cara não entendeu nada, achou que o inimigo deveria recuar. Um dos comentaristas lembrou-se das palavras do mais velho de que somente um cultivador pode ferir um monstro. No entanto, parece que até um mero mortal poderia fazer isso. Um dos comentaristas disse que queria filhos desse cara. As pessoas começaram a apoiar o cara com moedas. Graças às doações dos telespectadores, o cara conseguiu aumentar seu poder de combate em 50 pontos. Ele pensou que as recompensas do público o ajudaram a melhorar seu poder de combate, mas não sentiu nada. Após o que Alex recebeu um pedido para aumentar seu poder de combate. Um homem de terno formal e óculos escuros correu até Ralph e disse que o caso deles estava ruim, já que o cara da transmissão era o mesmo Alex que queriam tornar culpado do último projeto. O chefe não entendeu o que havia de errado nisso e por que o homem estava em pânico tanto, mas explicou para ele que essa transmissão era de um mundo secreto que havia escolhido um cara para proteger a Terra dos monstros e Alex já havia conseguido matar um deles. O homem presumiu que o cara poderia retornar ao mundo deles e se vingar deles. Ralph interrompeu seu raciocínio e disse que já sabia de tudo isso.
Ordenou que toda a responsabilidade pelo fracasso do projeto fosse atribuída ao funcionário que pulou do telhado de seu escritório naquela manhã. Ele também ordenou que todas as contas médicas da irmã de Alex fossem pagas, dizendo que tentariam uma reconciliação nesse contexto. O funcionário perguntou se o chefe havia levado em consideração a relutância de Alex em se reconciliar com eles. Ralph sorriu e perguntou se o homem realmente achava que estava com medo desse cara e é por isso que ele queria experimentá-lo. Alex teve sorte de ter conseguido matar esse monstro de 100 anos. Para a elite social, a existência de cultivadores nunca foi segredo e, se algo acontecer, o patrão pode sempre recorrer a alguns deles para colocar Alex sob cerco. Angie relatou que já havia se passado 1 hora desde a ativação do mundo secreto. A situação havia mudado a favor dos cultivadores e eles continuaram a derrotar monstros. Ela pediu para continuar apoiando os defensores e agradeceu ao mais velho por ajudar as pessoas comuns a entenderem os detalhes da batalha. Nelly complementou suas palavras, sugerindo que o mais velho teve o maior efeito sobre os telespectadores ao comentar a transmissão de Alex e disse que gostaria de convidar Robert para participar de programas de entretenimento. Ao que o homem parecia sombrio e disse que não estava com disposição para piadas, relatou que a situação atual é muito menos otimista do que todos pensam. Os testes estão se intensificando e cada vez mais monstros adultos aparecerão no mundo secreto. Quando monstros de 500 anos aparecerem, os cultivadores enfrentarão os testes mais difíceis. Angie disse que tem um ponto de vista diferente sobre este assunto. As equipes de resgate estão lutando por suas vidas e por isso as pessoas deveriam acreditar neles e apoiá-los. Ela disse que ninguém poderia imaginar que Alex seria capaz de derrotar o monstro de 100 anos e se ofereceu para dar uma olhada em seu quarto novamente. Vendo que o cara dormia tranquilamente em seu quarto, as pessoas começaram a sorrir para ele, alguns começaram a dizer que haviam perdido a vontade de apoiá-lo com moedas, falaram sobre isso. Que precisamos apoiar os socorristas que lutam contra monstros. Angie ficou zangado com os comentaristas e disse que ele não era um cultivador, mas uma pessoa como todos eles e que seus comentários deveriam ser justificados. O mais velho apoiou o líder artificial e disse que esse cara era um mortal comum. Embora tenha conseguido derrotar o monstro com um golpe, não foi tão fácil quanto parece à primeira vista. Apenas ganhando tempo desviando dos ataques do monstro ele foi capaz de reunir força suficiente para derrotá-lo. Nelly disse que a condição do cara era decepcionante e sugeriu que ele se mudasse para o quarto de outro cultivador. Os comentaristas disseram que esse cara era legal, desejaram-lhe boa sorte e prometeram recompensá-lo com moedas. De repente, um enorme monstro apareceu e toda a tela ficou coberta de fumaça. As pessoas não entenderam o que aconteceu e quem ganhou essa luta. As pessoas escreveram que era só fumaça e Nicholas com certeza iria aguentar, basta dar mais doações para ele. O mais velho disse com medo que este é um monstro de 300 anos e só um louco pode desafiá-lo. Ele sugeriu que esse cara está procurando a morte. Angie o interrompeu e disse, porém, já existiam cultivadores que lutaram e derrotaram monstros de 300 anos. O homem respondeu, dizendo que estes eram os discípulos dos 4 clãs principais, e eles são muito mais fortes que seus pares. E esse cara é um praticante comum sem sua própria seita. É um milagre que ele tenha conseguido derrotar um monstro de 200 anos. A fumaça começou a se dissipar e Nicholas apareceu nas telas. Ele perguntou se isso era todo o poder de um monstro de 300 anos. Isso decepcionou. O cara queria conhecer um monstro com quem pudesse mostrar todo o seu poder. Um enorme monstro apareceu na frente do cara, e os comentaristas discutiram o fato de o mais velho estar errado novamente. Alguns se perguntaram onde Alex estava. Um dos observadores viu alguém emergir das ruínas e sugeriu que poderia ser ele. Alex pensou que queria tirar uma soneca, e o prédio desabou sem motivo, ao ver o monstro e Nicholas. Ele presumiu que o cara precisava de ajuda porque o inimigo era muito grande. Nicholas pareceu ler seus pensamentos e pediu para Alex não se mover, dizendo que apenas sua força era suficiente contra esse monstro. O cara deu um golpe esmagador no monstro. O público começou a admirar Nicholas, dizendo que eram seus fãs, e que ele desferiu um golpe alucinante, pois conseguiu decepar a cabeça de um monstro de 300 anos de uma só vez. No entanto, a cabeça do monstro voltou a crescer. Os espectadores se voltaram para o cara, gritando que havia perigo atrás dele. O cara percebeu que esse era um dos monstros que tinha capacidade de regeneração super rápida. Além disso, seu poder espiritual também aumentou. O cara percebeu que teria que brincar com esse monstro e desferiu-lhe um golpe que esmagou montanhas. O inimigo voou para o lado e caiu. Alex, observando a batalha, achou que parecia muito mais legal ao vivo do que na TV.
Nicholas atacou um após o outro. Os comentaristas presumiram que esse monstro havia sido hackeado, porque ele já havia recebido um grande número de golpes fatais. Alguns disseram que se fossem Nicholas, já teriam desistido há muito tempo. Um dos espectadores disse que queria chamar o cara de fraco depois de tantos ataques que não deram em nada, mas depois de ver Alex ele decidiu não fazer isso. Comparado a ele, esta é uma batalha incrível. Angie perguntou ao mais velho se esse monstro era realmente impossível de derrotar. O homem falou sobre isso. Que existem monstros com regeneração rápida, e são uma espécie difícil de matar. Se você não desferir um ataque fatal em determinado momento, é difícil matar. Via de regra, vários cultivadores lutam contra esses monstros em paralelo e atacam de todos os lados para realmente matar o monstro. Nicholas é um grande talento com habilidades promissoras. Seu poder não é inferior ao dos discípulos das 4 seitas principais. Nos tempos antigos suas conquistas seriam impensáveis, mas nesta batalha ele não conseguirá sobreviver. O cara achava que estava praticamente esgotado suas forças espirituais e físicas, tinha medo que fosse o fim. Ele decidiu que tudo não poderia acabar assim. Sempre que sua energia espiritual se esgotava, ele continuava acreditando em mitos antigos. Após abandonar a herança familiar e passar por diversas provas, encontrou a seita cultivadora. Nicholas ouvia constantemente a mesma coisa, que ele não tinha talento suficiente e não era dele, mas mudaria seu destino e abriria caminho com sua espada. Ele queria ganhar o título de salva-vidas e planejava atrair público de outras salas para que o apoiassem com uma moeda. O cara não via absolutamente nada de errado nisso. Ele aprendeu a arte da espada com tanta dificuldade que não pode simplesmente morrer. A antiga arte secreta que ele aprendeu apresenta um alto risco de morte, mas quando experimentá-la, se não agora. Enquanto assistia à batalha, Alex admirou os efeitos especiais e a força do cultivador. O silêncio era alarmante, ele estava com medo de que Nicholas pudesse se machucar. Ele decidiu ir verificar o que havia de errado com o cara. O cara respondeu que estava bem e finalmente derrotou esse monstro. No entanto, este não foi o caso e ele estava vivo. O cultivador não entendeu como isso era possível, já que ele deveria morrer com o golpe. Ele gritou para Alex que precisava fugir dali, mas o personagem principal decidiu agir e usou seu poder espiritual. Ele perguntou novamente o que o cultivador lhe disse, já que não o ouviu. Nicholas decidiu pedir desculpas a ele por seu comportamento recente. O cara admitiu que essa batalha foi muito dura para ele e teve muita sorte de conhecer Alex. Ele se ofereceu para cooperar para derrotar o monstro. Alex ficou surpreso e perguntou se ele já não estava morto, mas Nicholas pediu para ele não ser descuidado porque este é um tipo raro de monstro que é capaz de regeneração rápida. Para lutar contra esse monstro você precisará de pelo menos 4 cultivadores com o mesmo nível, mas que ataquem juntos. Isso deveria ser suficiente para matá-lo. O único problema é que Nicholas já esgotou suas forças, então o vencedor deve ser determinado no próximo ataque, caso contrário eles se tornarão presas desse monstro. Alex pensou em tudo que Nicholas disse e concordou com ele. O cara ordenou que Alex se juntasse ao ataque neste caso. Eles tiveram que atacar enquanto o monstro estava se regenerando para infligir o máximo de dano nele. Eles tinham mais 5 segundos para se preparar. Nicholas se preparou para o ataque. Alex não entendeu o que significavam 5 segundos para se preparar e decidiu ficar ali parado como sempre. Após 5 segundos os caras estavam prontos para lançar seu ataque conjunto. 1 minuto depois eles se levantaram e olharam para o monstro mentiroso. Alex disse isso. Que ele não parecia estar se regenerando e perguntou se precisavam esperar mais. Alex viu que seu companheiro estava tossindo sangue e perguntou se estava tudo bem, ao que ele respondeu que estava tudo bem. Era muito difícil se manter em condições de lutar depois de uma luta dessas, ele só precisava descansar um pouco. Nicholas não entendeu como Alex conseguiu matar esse monstro com um aceno de mão, pois tudo o que ele fez todo esse tempo foi apenas comer. Talvez sua força original fosse maior que a dele. O cara estava tão imerso em seus pensamentos que se esqueceu dos efeitos colaterais de seu último ataque. O sangue fluiu de seus olhos e ele percebeu que seu poder espiritual estava deixando seu corpo. Era como se ele estivesse sendo dilacerado por dentro. Ele gritou que não queria morrer. Alex foi jogado para o lado pela onda de choque e não entendeu o que aconteceu, pois eles estavam apenas conversando e seu interlocutor explodiu de repente. Alex sugeriu que poderia ter sido um ataque de monstro, e ele correu para sair enquanto estava deitado no chão e fingindo estar morto. O público não entendeu por que Nicholas se explodiu. Alguns se perguntaram para onde foram os inimigos de Alex, mas também houve quem acreditasse que o cara estava esperando deliberadamente enquanto Nicholas e o monstro se machucavam.
todos pensaram que este era um resultado imprevisível da batalha, porque um mortal comum venceu. Nelly perguntou ao mais velho o que ele achava dessa batalha e do fato do cultivador ter se explodido. O homem lamentou a morte do rapaz, disse que isso aconteceu devido ao fato do jovem utilizar excessivamente técnicas que ultrapassavam os limites de seu corpo. E quanto à técnica de Alex, lembra Robert de uma seita de cultivadores há muito perdida. Era uma seita de cultivo corporal que imitava as habilidades dos monstros. Eles copiam as técnicas dos monstros, transformando a energia espiritual em puro poder que somente seus corpos podem suportar. O corpo humano tem limites. Embora no início a velocidade de cultivo seja maior que a de um cultivador comum, mas o cultivador mais forte pode atingir o poder de um monstro de 1000 anos, por isso essa seita morreu. O cara usou força pura durante a batalha, mas não energia que espiritual. Provavelmente Alex é um seguidor desta seita. É por isso que ele foi capaz de mostrar um poder que desafia qualquer explicação. Assistindo à transmissão, o chefe se perguntou se Alex era realmente tão forte e pertencia a uma das seitas cultivadores. O homem de terno lembrou a Ralph que ele ainda poderia recorrer a cultivadores familiares, porque Alex não seria capaz de obter maior poder do que um monstro de 1000 anos. Ralph ficou bravo e gritou com seu empregado, aconselhando-o a lembrar as palavras do mais velho, que disse que no mundo moderno o cultivador mais forte tem um poder de não mais que 1000 anos. E Alex já é capaz de matar um monstro de 1000 anos. O chefe não tinha dinheiro para contratar um cultivador desse nível. O cara pediu ao chefe para se acalmar. Afinal, durante todo esse tempo, qualquer que fosse o problema que enfrentassem, foi Ralph quem o resolveu. O homem concordou com ele, dizendo que ainda não haviam chegado a um beco sem saída. O projeto do parque era liderado pelo terceiro filho da família Schmidt, e depois de tal fracasso eles não ficariam de lado. Seja como for, eles precisam de tempo para que Walter Schmidt entenda a situação. O patrão mandou um funcionário ao hospital para sequestrar a irmã de Alex, e mandou avisar aos funcionários da empresa que todos tinham um dia de folga. O homem ficou surpreso, pois queria apenas sugerir ao patrão que aumentasse o número de guardas, já que estava muito fraco. Ralph aconselhou o homem a se acalmar, pois estava confiante em suas ações. De hooligan de rua, ele caminhou passo a passo até quem é agora e deixou um rastro de sangue a cada passo. Ele tem medo que seus pecados só possam ser expiados indo para o inferno e por isso lutará por sua vida. Antes de ir para o inferno, ele quer ver a paisagem de cima. O cara gritou para a garota que ela precisava fugir com urgência. Fomos atacados por um monstro furioso. Ela se escondeu na esquina, tentando recuperar o fôlego. Lizzie ficou assustada, pois todos aqueles com quem ela lutou morreram. Nem tudo saiu conforme o planejado. Eles tiveram que matar monstros e melhorar suas habilidades, salvando a Terra, mas morreram um após o outro. Ela queria que tudo acabasse porque não poderia fugir para sempre, esperando que os testes do mundo secreto fossem concluídos. Alex viu a garota e veio saber se era ela. Ela perguntou se esse era o mortal que entrou nesse mundo no início do teste. A garota ficou surpresa por ele ainda estar vivo. Lizzie ficou surpresa por ele ter conseguido sobreviver em um mundo com tantas criaturas demoníacas. Ele disse que todo esse tempo teve sorte e agradeceu pela espada que ela lhe deu. Se desculpando, ele admitiu que a havia quebrado. O cara perguntou onde estavam todos os seus parceiros, e ela relatou com tristeza que todos haviam morrido. Ela disse que eles estavam perseguindo seu sonho, queriam se tornar salvadores e proteger o planeta, mas os praticantes de um clã pequeno em colapso não estavam destinados a fazer isso. Para os monstros deste mundo, eles acabaram sendo um mero lanche. Alex concordou com ela, dizendo que recentemente um dos cultivadores explodiu diante de seus olhos e ele nem percebeu o ataque do monstro. O cara a convidou para se juntar a ele se ela quisesse. Lizzie sugeriu encontrar um bom lugar para ele se esconder e esperar até que os cultivadores mais fortes lidem com o chefe principal, após o qual eles poderão retornar ao mundo real e, em caso de perigo, ela tentará protegê-lo. O público sorriu com a frase que ela estava oferecendo proteção ao cara. Alguns deles disseram que o cultivador mais forte estava bem na sua frente. A menina ordenou que ele ficasse perto dela, pois ela sabia que ali deveria ser mais seguro. O cara disse a ela que ouviu alguns sons próximos. Naquele momento, um enorme monstro apareceu na frente deles. A garota disse para o rapaz não se virar e correr para aquele prédio grande. Alex disse que eles não conseguiriam escapar do monstro se entrassem no prédio, mas Lizzie garantiu que já havia fugido desse tipo de monstro e ela conseguiu. Lizzie pediu para ele acreditar nela, e o cara gritou que ela tinha acabado de garantir que aquele era o lugar mais seguro e esse monstro apareceu na frente deles.
Como ele poderia acreditar nela? A menina o agarrou nos braços e o carregou até o prédio. Ele perguntou o que ela estava fazendo, mas a única resposta que recebeu foi que ela não teve tempo de explicar. Ele só precisa confiar nela. Uma vez no prédio, o cara percebeu que o monstro realmente os havia deixado para trás. Depois disso pediu desculpas à garota por não acreditar nela. Tentando recuperar o fôlego, ela disse ao cara que esses monstros têm uma visão muito boa, mas têm problemas de audição, então podem facilmente se esconder dele em um prédio com um layout complexo. Antes de sair, ela sugeriu subir ao último andar e esperar 10 minutos para que o monstro saísse definitivamente. Lizzie sugeriu usar o elevador para isso. Alex perguntou se seria mais seguro subirem as escadas. A garota concordou com ele, que do ponto de vista da segurança a escada é melhor, mas ela pediu para ele pensar bem, porque desde que ela entrou no mundo secreto ela tem fugido de monstros o tempo todo, e ela também só teve que arrastá-lo consigo mesma. Ela simplesmente não tinha forças e não queria dar um único passo. Alex não esperava que os cultivadores fossem tão fracos. Lizzie perguntou se ele achava que eles estavam treinando na academia. A garota garantiu que nada de ruim aconteceria se eles usassem o elevador. Além disso, aquele monstro não parecia esperto o suficiente para saber usar o elevador. Os caras entraram no elevador e a garota apertou o botão. Quando chegaram ao último andar, viram muitos cultivadores mortos. Alex sugeriu que um dos monstros finalmente aprendeu a usar os benefícios da civilização, e então perguntou à garota se ela reconhecia os ferimentos nos corpos dos mortos. Ele estava interessado em saber se eles foram infligidos pelo monstro que os perseguia. A garota respondeu que eram outras feridas. Parecia que esse prédio era território de outro monstro. Eles perceberam que isso era um truque e foram atraídos para este prédio. O objetivo daquele monstro era levá-los a este prédio para outro. Eles tiveram muito pouco tempo para se esconderem de forma confiável. Se esses monstros os cercassem, eles estariam condenados. Eles precisavam encontrar uma área ampla com abrigo para depois escapar do prédio. Alex lembrou que no diagrama havia um grande escritório nos andares superiores. Eles correram para este escritório para tentar se esconder lá. Pouco depois, um monstro entrou no escritório. Eles não tinham certeza se era uma boa ideia se esconder, mas esperavam estar no ponto cego dele e ele não pudesse ouvi-los. O público achou que Alex precisava fugir, senão o monstro o mataria. Outros acreditavam que já era hora do cara parar de fingir e precisar lidar com esse monstro. A garota disse que se de repente o monstro os encontrar, ela tentará distrair a atenção dele e Alex precisará fugir. Alex disse que também poderia ajudá-la. Ele já havia conseguido derrotar o monstro uma vez, embora ele estivesse fraco. Ela pediu para ele não se exibir, porque proteger as pessoas comuns é dever dos cultivadores. Ela prometeu que cuidaria disso e apenas o deteria por um tempo, e depois também fugiria. O cara disse que parecia que ela estava se exibindo, e agora os dois deveriam calar a boca porque ele ouve outros sons e eles estão se aproximando. Lizzie xingou e disse se é realmente outro monstro, após o que ela acrescentou que o cara tem uma audição muito sensível, já que ela não ouviu nada ainda. Ela sorriu e disse se o cara estivesse na mesma página com aquele monstro, então eles iriam ser uma boa equipe com a visão do monstro e a audição de Alex. Ele olhou para a garota e perguntou se ela realmente achava que aquele era o momento certo para brincadeiras. A menina também começou a ouvir passos e disse que se não fosse agora, então quando ela poderia fazer uma piada. Alex agarrou a cabeça dele, porque as palavras da garota faziam sentido. O monstro estava passando muito perto. A menina ficou assustada. A julgar pela pressão, percebeu que se tratava de um monstro de 300 anos. Ela não queria morrer. A cada passo que o monstro dava, seu coração afundava. Ela não entendia como eles poderiam lidar com esse monstro terrível, e ele estava cada vez mais perto deles. Os espectadores discutiram a atmosfera do que estava acontecendo e o que poderia acontecer se os monstros encontrassem os socorristas escondidos. Começaram a apostar em quantos golpes o cara precisaria para lidar com o novo monstro. Um dos monstros lançou seus tentáculos com os olhos muito próximos da mesa sob a qual o cara estava escondido. Um monstro informou ao segundo que os havia encontrado. O primeiro monstro expressou sua insatisfação com o fato de seu irmão sempre colocar as mãos na cabeça e assim assustá-lo. O segundo monstro disse que esse cara era um monstro porque destruiu o parente deles com um golpe. Sugeriu que fingissem que não notaram os caras e simplesmente fossem embora. Red não entendia por que eles estavam se escondendo se esse cultivador era tão forte. Green respondeu que não tinha ideia, mas preferia fugir daqui, e o segundo estava livre para decidir por si mesmo o que fazer. Lizzie perguntou a Alex o que aconteceu. Os monstros foram embora.
ao que ele respondeu que não conseguia ouvi-los, eles estavam em algum lugar distante. A menina respondeu perfeitamente, pois tinha certeza de que não conseguiriam escapar deles. Os espectadores começaram a discutir a fuga do monstro e o que esperavam ver Alex em ação. Os caras ouviram uma notificação do mundo secreto de que o chefe principal apareceria em um futuro próximo. Seria um monstro de 500 anos. Alex não esperava que a batalha com ele fosse tão cedo. A menina disse que a complexidade dos testes do mundo secreto a aterroriza, e um monstro de 500 anos é simplesmente alguma coisa. Ela estava interessada em saber se era possível derrotar tal coisa. A menina acreditava que eles precisavam encontrar um lugar adequado para se esconder. Alex disse que eles estavam na mesma rua onde o monstro principal logo apareceria. A garota gritou de medo. O que eles estão esperando? Eles precisam correr com urgência. Tendo fugido, eles decidiram recuperar o fôlego. Alex presumiu que ali deveria ser seguro. A garota admitiu que viu o chefe final com o canto do olho e ele parecia muito assustador para ela. O cara respondeu que todos os monstros são bastante assustadores. O que então esperar do chefe principal de 500 anos? Ele sugeriu que talvez o mundo secreto estivesse enviando pistas falsas. Lizzie respondeu que, em conexão com os acontecimentos recentes, isso pode muito bem ser verdade, mas enquanto eles estiverem se escondendo de todos os acontecimentos, nada deveria acontecer com eles. Enquanto eles discutiam tudo o que estava acontecendo, um cara se aproximou deles. Ele se apresentou como Raf e os convidou a se juntarem à sua seita para derrotar o chefe final. A menina o aconselhou a procurar outra pessoa, já que eles são fracos e estão tentando fazer de tudo para escapar. Ele disse que desta forma eles não conseguiriam passar no teste. Raf disse a eles que em outros mundos secretos existem discípulos das 4 seitas principais, e em seu mundo apenas cultivadores fracos estão reunidos, e se todos correrem e se esconderem, o chefe matará todos eles um por um. O cara disse que a seita deles tem um artefato que pode matar um monstro de 500 anos, mas leva tempo para ativá-lo. Antes de ser ativado, eles precisam encontrar uma maneira de deter o chefe principal, embora já tenham encontrei muitos cultivadores. Isso ainda não é suficiente. Quanto mais pessoas, maiores serão as chances. O mestre voltou-se para Raf e disse que ele voltou mais rápido do que esperava. O cara disse que além da seita conseguiu reunir mais 164 pessoas. O mestre perguntou por que tão poucas, por que 2.500 pessoas entraram no quinto mundo. Raf respondeu que ninguém pensava que a dificuldade dos testes iria aumentar tão rapidamente. Mais cultivadores morreram nas batalhas do que o esperado. Ele disse ao mestre, esse número de pessoas conseguiria atrasar pelo menos um pouco o chefe. E o mestre seria capaz de ativar a ânfora do trovão durante esse período. O mestre olhou para o artefato e disse que deveria ter tempo para fazer isso. A ânfora do trovão é um dos artefatos mais importantes de sua seita e só pode ser usada uma vez. O mestre lembrou-se de como seu pai lhe deu a ânfora porque ele ainda estava fraco. Seu pai lhe disse para usar a ânfora como motivo para reunir os cultivadores. Eles esgotariam o monstro, e então ele teria que usar o artefato para matá-lo. O cara não gostou do fato de que isso causaria muitas mortes. Além disso, a ânfora do trovão pode ser usada a qualquer momento, não requer nenhuma ativação. Seu pai lhe disse severamente que, contando com as recompensas do público, ele poderia se tornar mais forte e precisava obtê-las, o que faria matando o chefe principal. O jovem mestre continuou insistindo que poderia matar o chefe principal sem esses truques, não precisava sujar as mãos para receber recompensas, perguntou ao pai por que não acreditava nele. E seu pai o lembrou de seu sonho de tornar sua seita igual às 4 principais. Ele disse que trabalhou por 30 anos e tornou a seita deles a mais forte entre os cultivadores, além do núcleo 4. Para o mundo inteiro existem apenas 2 tipos de cultivadores, discípulos de 4 seitas e todo o resto do lixo. O homem disse isso. Que sempre foram um lixo, mas com o advento dos mundos secretos tem uma chance que não tem o direito de perder. Para ficar no mesmo pedestal das 4 seitas, é preciso não só força, mas também coração. Seu filho teve que fazer os discípulos do quinto mundo sentirem medo e desespero, e então se tornar seu salvador. Seus planos eram mais tarde ultrapassar as 4 seitas principais e se tornar as principais. Ele pediu perdão em nome da seita diante dos cultivadores presentes. Então ele disse que o sacrifício deles era simplesmente necessário. Aqueles que se juntaram a ele se perguntaram se esta ânfora do trovão era real e se poderia destruir o chefe principal ou se era uma desculpa comum para transformá-los todos em bucha de canhão. Um dos rapazes disse que o jovem mestre tinha uma reputação muito boa e não podia mentir. Além disso, eles não tinham muitas opções, ou confiariam nele.
ou eles morrerão em um mundo secreto. Outro disse que se matarem o chefe final, ganharão muitas moedas e poderão ficar mais fortes. Um deles sorriu e disse que seria bom continuar vivo, mas também sonha com moedas. De todos os cultivadores, apenas um receberá moedas por matar o patrão. Alex olhou para a garota e disse para ela nem pensar em dissuadi-lo, ele não fugiria sozinho. Ela disse a ele que ele era um mortal comum e que era muito perigoso lutar com um verdadeiro chefe de monstros. Ele respondeu que recebeu moedas que aumentaram sua força, e todos ali estavam se preparando para lutar contra esse monstro, ele não podia simplesmente ficar parado. Ela ficou surpresa que ele pudesse aumentar seu poder de combate usando moedas do destino. Ele disse que logo depois de entrar no mundo secreto, teve a sorte de receber moedas do destino e elas aumentaram seu poder de combate. Mas por alguma razão, depois de receber o prêmio, seu poder de combate não aumentou mais. A menina respondeu que isso é normal, porque se você recompensar constantemente alguém com moedas, então você pode criar um deus. Ela também explicou a ele que graças às moedas elas podem aumentar sua força apenas até um certo limite, e então o armazenamento aumenta apenas na batalha. Ela disse que normalmente apenas os cultivadores podem transformar moedas em poder espiritual, então ele é uma espécie de exceção à regra, e ela também não sentiu poder espiritual nele, embora ele tenha absorvido as moedas. Ela sorriu e pediu-lhe para não falar sobre sendo um dos cultivadores mais fortes que simplesmente fingia ser um iniciante. Ele sorriu e disse que estava cansado de se esconder e agora iria mostrar sua força. A garota ficou surpresa e perguntou se isso não era uma citação de um manhua. Ela não achava que ele gostava de algo assim. E ele respondeu surpreso que não sabia que os cultivadores liam tais coisas. Lizzie disse que devido ao esgotamento espiritual da Terra, por mais que trabalhem, é difícil perceber o progresso. Nessas condições, apenas praticantes com talentos extraordinários podem aumentar o seu potencial. A maioria deles está ativamente em contato com a sociedade moderna, e alguns até se tornaram gananciosos por dinheiro e poder. No mundo real, Ralph reuniu-se com os cultivadores em seu escritório. Eles lhe agradeceram por sua gentileza para com eles. E ele prometeu que isso era apenas um depósito e depois que concluíssem o caso receberiam mais. Os caras prometeram fazer de tudo para merecer, mas estavam interessados em saber se seriam muitos para um mortal e se o patrão o estava superestimando. Ao que o homem respondeu que não importava e que já havia enviado todas as informações sobre Alex, ele derrotou um monstro de 300 anos no mundo secreto, então não deve ser subestimado. O cara pediu para Ralph não se preocupar, garantindo que eles sempre completavam suas tarefas. Claro que ficaram surpresos por ele ter conseguido derrotar tal monstro, mas ele é uma pessoa comum e todas as suas habilidades são apenas força bruta. Ele não tem experiência na luta com cultivadores ou monstros. Ele também disse que o poder espiritual da Terra está esgotado e o poder espiritual adquirido por moedas no mundo secreto está dissipado na Terra. Portanto, eles poderão destruir Alex a qualquer momento após seu retorno. A dificuldade dos testes mundiais secretos aumentou novamente. Os cultivadores não tinham certeza se o chefe final tinha realmente 500 anos. Alex e os outros resgatadores estavam se preparando para a batalha. Um dos cultivadores sugeriu que o cara poderia morrer sem a participação deles. O chefe prometeu que mesmo que Alex morresse na sala secreta, eles ainda conseguiriam o que prometeram. Os cultivadores sentiram uma energia espiritual aterrorizante e se perguntaram o que estava acontecendo ali. O chefe ficou surpreso ao ver que alguém apareceu rápido demais. Foi um cultivador caçador de recompensas que foi contratado para resolver o problema com Alex. O mestre perguntou a Raf se estava tudo pronto para começar. Ele respondeu afirmativamente, dizendo que todos os cultivadores haviam tomado seus lugares ao longo do perímetro do território do chefe final. Conforme o plano, com o aparecimento do chefe, os cultivadores se revezariam para acertá-lo com seus golpes. O mestre prometeu utilizar o artefato assim que estivesse pronto para evitar perdas desnecessárias. Alex perguntou se não iriam todos atacar o monstro juntos. Ao que Lizzie respondeu que eles não estavam jogando algum tipo de videogame e se atacassem o chefe de uma vez, seriam derrotados em alguns minutos, mas se todos atacassem por sua vez, distrairiam sua atenção e dariam a ele hora de preparar o artefato. O cara percebeu que nesse caso o grupo para o qual o monstro vai voltar sua atenção primeiro corre maior perigo. A garota respondeu que eles não têm outra escolha, porque esse é exatamente o plano desta seita, sacrificar várias pessoas em nome de salvar todos os outros. Então se alguém for morto, então é tudo culpa do azar dele. A garota estava confiante em sua capacidade de escapar e sabia que não morreria até ver o final.
Lizzie prometeu apresentar o cara a um autor depois que eles saíssem vivos do mundo secreto. Acontece que ele sempre sonhou em conseguir seu autógrafo. Ele também era um cultivador, mas frequentava círculos de praticantes, e isso o ajudou a permanecer um dos melhores autores. A garota sorriu e disse que agora ele tinha outro motivo para sair vivo daquele lugar. Alex pensou que eles deveriam sobreviver a isso, e ele finalmente disse que eles definitivamente deixariam o mundo secreto vivos. A atmosfera calma foi interrompida por um estrondo e pelo aparecimento de luz. Isso significava que o chefe final estava chegando. Tendo aparecido, ele olhou em volta e perguntou se este era realmente aquele mundo secreto. Para chegar lá, ele pediu especificamente ao governante que reduzisse seu poder de combate para 500 anos. Ele queria provar o sangue e a carne dos cultivadores daqui. Veio a ordem de que era hora de caçar. O cara mandou se preparar porque o monstro os notou. Eles começaram a agir de acordo com o plano, e isso significava que era necessário atacar e fugir. Os cultivadores ficaram surpresos com sua velocidade vertiginosa. O monstro pegou um deles e exigiu gritar mais alto. Ele prometeu que se o ajudasse a atrair os outros, tornaria sua morte mais fácil. E o cara sorriu para ele, perguntando se a criatura subdesenvolvida sabia falar humanamente. Ao matar esse cara, o monstro gritou que gosta de caras corajosos, principalmente quando os esmaga como moscas. Aí ele perguntou quem seria o próximo. Ele sentiu alguém à direita. Era Lizzie. Ele disse que sentia a energia espiritual deles e havia 2 deles por toda parte, mas por algum motivo essa garota estava sozinha. A menina respondeu que isso é porque só ela é suficiente para lidar com um lixo como ele. Ele riu e disse que veria quanto tempo ela poderia durar. Lizzie começou a atacar o chefe principal. Ela aplicou todos os seus conhecimentos e habilidades. O monstro sorriu e perguntou se isso era tudo que ela era capaz. Ele disse que achava engraçado quão fracos eram os cultivadores desta geração. Alex saltou do esconderijo e decidiu defender seu amigo lutador. Sem perceber, ele usou todo o seu poder espiritual e começou a atacar o chefe. O golpe do cara assustou o patrão, mas ele conseguiu se esquivar. O chefe final percebeu que havia pelo menos alguém forte entre os cultivadores e o convidou para lutar de verdade. Porém, Liz e Alex aproveitaram o momento e fugiram. Angie disse que o chefe final do Quinto Mundo é um mutante. Ela mesma não conseguia entender o que tudo isso significava. Segundo informações da equipe de filmagem, quanto mais forte o monstro, mais próxima sua aparência de humana, o chefe final do Quinto Mundo já começou a se transformar em humano. Em circunstâncias normais, monstros com mais de 800 anos são capazes disso. Angie ficou indignado, porque de acordo com as regras, o chefe final não deveria ter mais de 500 anos, e este tem pelo menos 800, então ele também está no Quinto Mundo mais fraco. Robert explicou que os avisos do mundo secreto não podem mentir, mas o fato de esse monstro ter 500 anos não torna o teste do Quinto Mundo mais fácil. A garota perguntou ao mais velho por que o monstro evitou o ataque de Alex com tanta facilidade. Mas o homem resolveu deixar seu comentário sobre esse assunto um pouco mais tarde. Sugeriu voltar à transmissão da batalha final do Primeiro Mundo, pois ela terminará muito em breve. Liz admitiu que estava com muito medo e o show antes do chefe final quase lhe causou um ataque cardíaco. Ela teve que distrair o chefe com seu ataque para que Alex pudesse desferir seu golpe. Usando o efeito surpresa, a garota percebeu que o cara era mais forte que ela, mas não entendeu por que ele continuou fingindo na frente dela. A garota pensou que o chefe final nunca os alcançou. Talvez ele estivesse com tanto medo que decidiu fugir. Eles teriam grandes problemas se ele corresse além do perímetro da ânfora do trovão. Enquanto isso, o chefe final se aproximou dela por trás. Seu alvo era Alex, mas infelizmente ele não conseguiu sentir seu poder espiritual e decidiu que poderia traí-lo matando a garota. Lizzie percebeu que não conseguia se mover e decidiu que era o seu fim. Porém, Alex atacou o monstro, impedindo de matar seu parceiro. O monstro ficou satisfeito porque um mortal forte caiu em suas garras poderosas. As opiniões dos telespectadores estavam divididas. Alguns ficaram felizes por ver Alex em ação, enquanto outros estavam preocupados com ele porque o monstro era mais forte do que deveria ser. Os sons da batalha continuaram. Alguém estava lutando contra o chefe final. Um dos salvadores disse que esta era a chance deles. Mas o segundo disse a ele que aparentemente ele bateu a cabeça em alguma coisa já que estava prestes a lutar contra o chefe final. O cara do anel já perguntou ao segundo do que eles deveriam ter medo. Ele se ofereceu para bater neles juntos e quando receberem a recompensa dividir igualmente. O segundo salvador estava pronto para ir para a batalha, mas pediu ao primeiro que prometesse que no final dividiria a recompensa pela metade. Além disso,
tinha aquele cara forte segurando o chefe, então eles não tinham nada a temer. Alex continuou o duelo com o chefe em igualdade de condições. Depois de desferir um golpe muito forte em Alex, o monstro perguntou a Lizzie para onde ela estava olhando. Após esse golpe, o cara voou para a vitrine da loja. O monstro não entendeu como Alex ainda estava de pé, então percebeu que sua suposição estava correta e uma força poderosa estava escondida no corpo do cara, só que infelizmente, ou felizmente, ele não sabia como usá-la. As opiniões dos telespectadores voltaram a ficar divididas, alguns apoiavam o cara e se preocupavam com ele, mas também houve quem o chamasse de saco de pancadas. Alguém sugeriu parar de discutir e apoiar as equipes de resgate com moedas. O chefe final usou cada vez mais força. Ele disse ao cara que não importa o quão resistente ele seja, ele continua sofrendo danos e não durará muito. Ele convidou o cara para lhe dar a oportunidade de acabar com seu sofrimento. Liz entrou na batalha e usou um laço leve. Ela amarrou as mãos e os pés do monstro. Ele começou a rosnar porque não conseguia se mover. Alex reuniu forças e começou a atacar um após o outro. Lizzie ficou de lado e pensou que esse objeto mágico havia sugado toda a sua energia espiritual e não conseguiu segurar o monstro por um segundo. Ela também machucou a mão direita, que agora estava muito dolorida. Ela pensou que isso era tudo que ela poderia fazer por Alex e implorou para que ele não morresse. Ele conseguiu derrubar o monstro, mas praticamente não causou nenhum dano nele, e também estava começando a se sentir exausto. Pensou que o monstro estava dizendo que havia algum tipo de poder escondido nele, se ao menos ele soubesse como use-o. Alex ouviu alguém se aproximando deles. Eram os caras que queriam receber uma recompensa pela morte do patrão. Um deles disse que chegaram na hora porque o monstro estava gravemente ferido e agora era a hora de atacá-lo. O personagem principal pediu que não se aproximassem, pois o monstro ainda era perigoso. O cara com o piercing na orelha gritou que não iria acreditar e expressou sua suposição de que era apenas difícil para Alex, que a recompensa estava sendo tirada debaixo de seu nariz. Ele disse a Alex para nem tentar porque a recompensa seria deles. E recebeu uma espada nas costas. Seu companheiro o corrigiu, dizendo que a recompensa seria dele. O cara ficou indignado. Combinaram dividir a recompensa. Porém, o assassino tinha certeza que se ele não tivesse feito nada, então seu amigo, ao contrário, o teria matado. Ele apenas bateu primeiro e não viu nada de errado nisso. Ele sorriu e disse que não poderia nem imaginar o que aconteceria com quem matasse o chefe. O monstro olhou para o traidor e pensou que esse homem fala que vai matar o patrão, mas ele é apenas um pequeno inseto que está tentando atrapalhar sua luta. O chefe final pulou do chão e estava pronto para lutar. Vendo isso, o cara pensou no que aconteceu, pois recentemente o monstro estava à beira da morte. Se ele soubesse que tudo iria acabar assim, eu não teria vindo aqui. O mestre e Rafa observavam tudo o que acontecia de um esconderijo no telhado, ficaram surpresos ao ver que o chefe era um monstro humanoide. O jovem mestre pensou que mesmo com um monstro de 500 anos seria difícil. Rafael disse a ele que o artefato dele seria suficiente até para um monstro de 700 anos, então eles não tinham nada com que se preocupar. Mas no fim das contas, o cara não estava preocupado com o monstro, mas com o cara que lutava contra ele. Ele não conseguia acreditar que existisse tal cara nas 4 seitas principais, embora ele não pudesse ser comparado aos discípulos das seitas principais. Todos invejariam um talento como o dele. Raf concordou com o mestre, porque nenhum cultivador comum poderia resistir a uma batalha com esse monstro, mas a julgar pela situação, por mais forte que essa pessoa fosse, ele não seria capaz de resistir. Ele perguntou ao mestre quando seria possível use a ânfora do trovão, pois se eles atacarem junto com aquele cara, com certeza vão matar o monstro. O mestre respondeu que ele próprio sabia disso e estava tentando ativá-lo o mais rápido possível. Seria uma grande perda não só para os cultivadores, mas para o mundo inteiro deixar tal talento morrer. Por mais difícil que fosse, ele tinha que salvá-lo do monstro. Boss foi em direção a Liz e disse que ela é apenas mais um inseto que o está incomodando. Alex o puxou de volta, dizendo que ele era seu oponente e que a garota não deveria se envolver nisso. O monstro odiava o uso de técnicas em batalha. Ele acreditava que o mais forte decide tudo usando a força bruta. Mas para Alex ele quis abrir uma exceção e usou uma gaiola de sombra. Ele relatou que esta técnica lhe foi dada desde o nascimento e que ele pode usá-la sem nenhum esforço. O monstro disse a Alex que com seu poder, levaria apenas 20 segundos para destruir a jaula. Durante esse tempo ele poderia ter matado a garota 10 vezes. Se ele quiser ver sua namorada viva, terá que liberar seu poder. Alex ficou com raiva e gritou que tudo que esse bastardo era capaz. São 0020.
era usar truques vis. Depois disso, o monstro disse que estava brincando e não esperaria o cara se libertar, mas mataria a namorada agora mesmo. Mas já era tarde demais, pois Alex já havia se libertado e estava pronto para atacar. O monstro não entendeu como ele conseguiu fazer isso. O cara disse que graças à sua gaiola ele entendeu como usar seu poder. Olhando para o cara, o monstro disse que sabe surpreender. Como recompensa por isso, ele decidiu devolver Alex ao seu parceiro. O cara agarrou-a pelos ombros e começou a sacudi-la, tentando fazer a garota recobrar o juízo. O monstro tranquilizou o rapaz, dizendo que a menina estava viva e simplesmente inconsciente. Ele fez isso para que o jovem não fugisse dele. O personagem principal olhou para o chefe e disse que não sairia daquele lugar até acabar com ele. O chefe final rosnou ameaçadoramente e disse que Alex não deveria se considerar muito bem só porque conseguiu derrotar a mais simples das técnicas do monstro. Ele usou a seguinte técnica, era um fluxo de sombra, e sugeriu que o cara tentasse lidar com isso. Alex conseguiu lidar com essa técnica com facilidade. Depois disso ele perguntou sarcasticamente ao chefe se entre suas técnicas havia algo mais complicado. O monstro ficou surpreso com a força de Alex e disse que claramente não o apreciava o suficiente. O chefe final disse que não iria mais ofender o jovem e usar técnicas fracas, agora pretendia incinerá-lo e deixar apenas a caveira para sua coleção. O cara o parou, dizendo que ele estava falando demais. O monstro não entendeu como um mero mortal conseguiu chegar perto dele em questão de segundos. Sem perder tempo, o personagem principal lançou um ataque. Alex perguntou ao monstro qual era esse truque de trocar de lugar com sua sombra, pois o chefe mencionou que ele não usa técnicas em batalha. O monstro perguntou ao cara se ele era mesmo uma pessoa comum, pois a julgar pela força desse cara, o patrão não acreditou. Percebendo o estado de seu corpo, ele se virou para o cara e disse que ele era um monstro maior do que ele mesmo poderia fazer tal coisa. Ele disse ao cara que realmente o matou, mas agora ele iria se arrepender. Afinal, para entrar neste mundo secreto, ele reduziu sua idade, e essa morte tirou dele todos os limites e agora tudo o que podem fazer é orar. Raf virou-se para o jovem mestre, perguntando se ele viu isso. Ficou surpreso que o jovem tivesse superioridade sobre o monstro. O mestre jogou a ânfora do trovão de mão em mão e disse que grande coincidência era isso. Rafael não entendeu do que ele estava falando e perguntou novamente. E o cara respondeu que a ânfora do trovão estava ativa e era hora de completar o teste do mundo secreto. Rafa estava feliz porque acreditava que eles deveriam ajudar aquele cara o mais rápido possível. Ele sugeriu esperar um momento porque não entendia o que estava acontecendo com o monstro. Ele ficou surpreso ao perceber que o monstro havia ficado mais forte, mas não entendeu o quanto e apenas presumiu, listando 700 anos, 800 anos ou talvez até mais. O jovem presumiu que um monstro tão forte na primeira missão iria simplesmente matar todos eles. O que ele viu chocou o jovem mestre. Rafael tentou trazê-lo de volta ao bom senso e perguntou repetidamente se eles iriam ajudar o cara. Mas ele decidiu voltar atrás e expressou sua suposição de que havia cometido um erro e que a ânfora do trovão não foi ativada. Afinal, o público por unanimidade começou a expressar sua insatisfação com o mestre. Eles acreditavam que ele estava simplesmente se acovardando. Todos entenderam que ele simplesmente queria levar a glória de Alex para si, e quando viu isso seu oponente só ficou mais assustado e decidiu não se envolver. Depois que Alex o matou, o monstro voltou à sua forma original. Alex riu dele, dizendo que ele tinha um problema de cabeça, porque menospreza a raça humana, e ele mesmo assumiu uma imagem humanoide. Ele continuou dizendo que achou o monstro mais fofo, por exemplo, na forma de um cachorro. O chefe tentou calá-lo, dizendo que ele era completamente diferente da raça inferior, ou seja, da humanidade. Ele começou seu ataque e disse que as pessoas são apenas comida, mas os monstros estão no topo da cadeia alimentar. Os apresentadores relataram isso. Que nos primeiros 4 mundos secretos os chefes finais já foram derrotados. Nelly sugeriu que o público estava tão animado quanto eles e se ofereceu para agradecer aos cultivadores que os protegeram. Robert disse que os deuses poderosos de outro mundo intervieram nas provações e até conseguiram complicá-las, por isso ficou agradavelmente surpreso com essas vitórias. Angie sugeriu que após a vitória dos mundos secretos restantes, eles direcionassem todas as câmeras para o quinto, o que mais os preocupava. Olhando para a transmissão, ela viu uma nova imagem do chefe final. Ela perguntou com medo o que era aquilo. Poderia ser o chefe final da segunda fase. Até Robert ficou surpreso, pois sabia que apenas monstros que viveram por mais de 1000 anos podem assumir a forma humana.
Nelly disse com medo que o monstro de 1000 anos é uma sentença de morte para todos os cultivadores. O mais velho disse que o poder de combate de um monstro de 1000 anos é de 10.000, esse nível só pode ser alcançado pelo melhor cultivador de terra. Isso significava que o nível do monstro que Alex estava lutando era o do melhor cultivador do planeta. O monstro continuou a atacar o jovem. Alex perguntou se isso era tudo que ele era capaz e disse que ficou até um pouco decepcionado. O chefe final riu e perguntou se o jovem realmente achava que havia vencido. Ele aconselhou o personagem principal a não se enganar, pois usou apenas 30% de seu poder para que o sistema de vigilância do mundo secreto não o detectasse. Alex respondeu que nesse caso ele estava calmo, pois usou apenas 20% de sua força. O monstro decidiu ser sarcástico e disse que cometeu um erro e usou apenas 10%. Alex presumiu que o monstro tinha problemas com matemática. Um dos espectadores disse que ficou maravilhado com a técnica de luta do primeiro mundo secreto, mas isso durou até ver como Alex lutava. Quase todos os telespectadores queriam apoiar o cara com moedas, mas teve um comentarista que disse que Alex já era forte o suficiente e que era melhor dar as moedas para outros cultivadores. O mercenário ficou chateado e pensou que só havia deixado um comentário, e todos começaram a odiá-lo. Seu parceiro veio até ele e disse que não adiantava dizer ao público para não dar moedas para esse cara. O mercenário disse que se o público não tivesse permissão para aumentar o poder de combate de Alex, então os monstros definitivamente iriam matá-lo. Após o que ele perguntou se isso não era bom, então ele perguntou para onde seu terceiro irmão havia desaparecido. Acontece que ele havia enviado uma mensagem, precisava urgentemente ir para casa alimentar o gato. O mercenário perguntou novamente se a força do cara não estava crescendo devido às doações do público. Ele deveria perder todo o poder que lhe foi dado no mundo secreto imediatamente após retornar ao mundo real. O homem virou-se para Ralph, dizendo que havia esquecido de limpar a caixa de areia do gato e que precisava voltar para casa com urgência, mas prometeu voltar assim que tivesse feito todo o trabalho. O sistema secreto de alerta mundial informou que a idade real do chefe final havia sido revelada e em 1 minuto o processo de autolimpeza iria começar. O monstro não estava preparado para o fato de ser descoberto tão rapidamente e queria descobrir qual deles era mais forte antes da descoberta. Alex contou a ele sobre isso. Que eles têm 1 minuto inteiro para isso e prometeram destruir o monstro antes que esse tempo acabe. O chefe final disse que Alex estava começando a entender o que era diversão de verdade e sugeriu lutar até o fim. A contagem regressiva começou, faltando apenas 50 segundos para o cronômetro. O monstro começou a atacar. Ralph deixou a cadeira no escritório. Ele percebeu que os cultivadores que contratou haviam fugido no último segundo e perguntou ao caçador-cultivador se ele poderia lidar com isso. Ele respondeu afirmativamente e disse que os cultivadores da atualidade não tinham experiência de combate suficiente. Tudo o que podem fazer é humilhar os fracos e não há necessidade de ficar chateados com esses 3 covardes. O patrão continuou insistindo, dizendo que a última briga do cara estava preocupando, sugeriu entrar em contato com o Sr. Schmidt para que ele enviasse mais gente. O caçador sorriu e perguntou ao homem se ele realmente queria que seu chefe pensasse que ele era incapaz de lidar com seu trabalho, ou se o homem queria desonrar o mestre na frente de toda a sua família contando sobre o fracasso do projeto. O cara garantiu ao homem que depois que Alex voltasse ao mundo real, todos os seus poderes, comprados com moedas no mundo secreto, iriam deixá-lo, e depois disso seus poderes seriam aproximadamente iguais. Mas nem o poder espiritual nem o de combate ajudariam o cara quando ele entrou em briga com um caçador. No mundo secreto, a contagem regressiva continuou e agora já faltavam 20 segundos para o cronômetro. Restavam apenas 5 segundos no cronômetro, e o jovem e o monstro continuaram a atacar ativamente um ao outro. E quando faltavam apenas 3 segundos para que o mundo secreto fosse limpo, Alex conseguiu derrotar o terrível monstro. No mundo secreto, soou uma notificação de que o chefe final havia sido derrotado nos últimos segundos, e devido ao fato do poder do chefe final ultrapassar os limites desta missão, Alex receberia 2 milhões de moedas do destino. Alguns telespectadores acreditaram que não só o monstro, mas também Alex trapaceou, mas outros disseram que o cara recebe muitas doações e por isso é tão forte. Um dos espectadores disse que depois de receber 2 milhões de moedas o jovem ficaria tão forte que o espectador até sentiria pena dos monstros. Foi recebida uma notificação que apenas Alex poderia ver, dizia que 400 mil moedas foram adicionadas em sua conta e novas funções foram abertas, agora o cara poderia comprar várias pílulas e armas para eles.
Mas ele não conseguia entender onde estavam as 1.600.000 moedas restantes tinham desaparecido, talvez tenham sido distribuídos entre os participantes. Os pensamentos do jovem foram interrompidos por Lizzie, ela ficou chocada por ele ter conseguido derrotar esse terrível monstro. Alex ficou indignado com a menina se levantando, ele disse que ela precisava se deitar porque estava ferida e quando voltasse para casa deveria ir ao hospital. A menina explicou a ele que após completar a missão, o mundo secreto cura os ferimentos dos socorristas, então ela está completamente saudável. O jovem disse que o mundo secreto às vezes pode ser útil. Ela perguntou ao cara o que aconteceu com seus ferimentos, mas ele respondeu que não tinha nenhum. Lizzie ficou surpresa por ele ter conseguido matar o monstro sem um único ferimento. Sorrindo, ela acrescentou que com tanto poder ele poderia dominar o mundo inteiro. Ela perguntou se ele definitivamente não era aluno de uma seita secreta ou não havia reencarnado 1000 anos atrás. O cara respondeu que não se identificava com nenhuma das opções acima e que era um mortal comum. Vendo o que estava acontecendo ao redor, o personagem principal perguntou com medo o que estava acontecendo, porque o mundo secreto estava desmoronando. A garota explicou para ele que a missão no mundo secreto estava cumprida e naturalmente eles voltariam para o seu. A primeira coisa que ela queria fazer ao retornar era tomar um banho e ter uma boa noite de sono. Alex estava feliz por eles estarem voltando à realidade. Apenas meio-dia se passou, mas parecia-lhe que havia passado um mês inteiro. O cara estava feliz por voltar em paz. A garota ameaçadoramente disse ao cara para calar a boca porque para ele entrar no mundo secreto era como sair de férias. Ela disse para ele nem esperar se misturar com o resto da equipe de resgate. Ela perguntou por que ele estava olhando para o vazio com uma expressão tão feliz em seu rosto. Ele estava realmente verificando seu saldo de moedas. Porém, o cara naquele momento viu uma nova notificação pessoal, que dizia que ele havia cumprido a missão com dignidade e, portanto, mesmo na Terra, ele poderia usar o poder espiritual recebido no mundo secreto. Também foi prometido que dentro de alguns dias o animal seria liberado e ele deveria estar pronto para isso. Ao retornar ao mundo real, Alex foi recebido por uma multidão de pessoas, que gritaram e pediram seu autógrafo. Todos também queriam tirar uma foto com o herói. Quando finalmente conseguiu se livrar de todas essas pessoas, tentou entender o que estava acontecendo. Lizzie novamente veio em auxílio de seu parceiro e explicou-lhe que a transmissão do mundo secreto foi mostrada em todo o mundo e sua popularidade agora poderia causar inveja a muitas estrelas. Ela sugeriu que talvez em breve marcas famosas começariam a oferecer-lhe para se tornar seu embaixador. Ele disse que talvez pudesse ganhar muito dinheiro. A menina perguntou surpresa se ele realmente precisava tanto de dinheiro, e ele lhe contou sobre a doença de sua irmã e que os médicos não tinham certeza se poderiam ajudá-la. Talvez se ele tivesse dinheiro, ele conseguiria encontrar um hospital melhor. Lizzie ficou indignada por ele não ter contado a ela sobre isso antes, porque ela poderia entrar em contato com bons médicos e cultivadores que entendessem de medicina e ela tinha dinheiro e ele não precisava se preocupar com contas médicas. Ele pediu desculpas à garota por arrastá-la para essa situação, mas disse que seria ótimo encontrar bons médicos para sua irmã. Após o que prometeu devolver todo o dinheiro para ela mais tarde, mas ela disse que ele salvou a vida dela, e isso é muito mais caro do que contas médicas. A menina sugeriu que ele primeiro encontrasse um lugar para comer, pois ela estava com muita fome, e só depois resolvesse o problema com a irmã. Lizzie ficou surpresa por ainda não ter confirmado o pedido e o táxi já ter chegado, mas achou que os aplicativos estavam melhorando a cada dia e não havia nada de estranho nisso. Alex disse que temia que isso não fosse inteiramente verdade, e a garota perguntou qual era o problema. Foi o homem de Ralph quem relatou que o chefe estava convidando o cara para ir ao seu escritório para resolver seus mal-entendidos. O cara disse que o mal-entendido parece lindo, se você não levar em conta que o homem sem hesitar sugeriu que o cara se suicidasse. Ele disse que se não tivessem vindo atrás dele ele mesmo teria feito isso, mas agora ele tem negócios e prometeu vir amanhã. O motorista disse que veio em nome do patrão e Alex pode não gostar do que ele disse a seguir e pediu que não se ofendesse. Alex disse ao cara para dizer o que tinha a dizer. O motorista disse com entusiasmo que o patrão havia dito para ele avisar que a irmã de Alex também havia sido convidada e se o cara não viesse. Alex interrompeu suas palavras e disse isso. Que eu não tinha ideia de que eles poderiam cair tão baixo. Ele ficou bravo e disse que talvez eles tivessem superestimado sua paciência. O funcionário de Ralph ficou assustado, disse que era um funcionário comum de escritório e nada dependia dele. O diretor ordenou e ele não teve escolha, pois também tinha uma família para cuidar.
Alex pediu desculpas ao rapaz, dizendo que havia perdido um pouco o controle de suas emoções e pediu para o rapaz levá-las ao escritório nesse caso. Eles entraram no carro e o motorista os levou ao escritório. O cara contou que o diretor estava esperando por eles e pediu para a garota não falar sobre o fato de ele tê-la trazido também. Lizzie olhou para ele e disse que ele realmente queria viver, e prometeu que não contaria nada ao chefe. Ele agradeceu à menina, dizendo que na idade dele seria difícil encontrar emprego, e ela recomendou que ele fosse embora, pois o local logo se tornaria inseguro. Alex pediu para a garota ficar, dizendo que ele poderia descobrir tudo sozinho, mas ela disse que não poderia ficar de fora depois de ver tamanha injustiça. Se essa pessoa viu a luta de Alex no mundo secreto, então ele definitivamente tinha algo na loja. Ela continuou dizendo que o poder de combate que ele recebeu graças às moedas do destino neste mundo é inútil e portanto poderia ser perigoso até para ele. Alex queria explicar tudo para ela. Porém, a garota o interrompeu e disse que no caminho ela escreveu para vários cultivadores que ela conhecia e pediu que eles chegassem de carro, então agora tudo ficaria bem com certeza. Neste momento, no escritório de Ralph, o caçador disse-lhe que ele estava ficando emocionalmente instável, e ele respondeu que estava no limite entre a vida e a morte, e poderia se permitir uma leve sensação de pânico. O homem recomendou que o caçador se acalmasse para alcançar o resultado desejado. Ralph disse que estava com ciúmes do otimismo do caçador, pois acreditava já ter derrotado Alex, após o que acrescentou que uma pessoa tão comum não deveria interferir em sua luta. O homem disse que o chefe já o ajudou o suficiente, porque o sucesso de um cultivador na batalha depende em grande parte do seu estado psicológico. Um cultivador desequilibrado não pode usar seu poder de combate. Cultivadores focados, que são difíceis de distrair em batalha, são os mais chatos, são difíceis de derrotar em batalha, mas Alex ama sua irmã. O fato de terem sequestrado e escondido sua irmã é mais que suficiente para distraí-lo. Seria ainda melhor se o pessoal do escritório se comportasse como qualquer outro dia, então Alex teria que levar em conta a segurança dos outros e seria forçado a duvidar. Ralph perguntou se era necessário cruzar a fronteira, porque isso significava centenas de vidas, se o caçador realmente não tinha simpatia, após o que acrescentou que se houvesse muitos mortos, sua empresa seria fechada. Ao que o caçador respondeu que era apenas um hábito seu e que estava acostumado a usar todos os meios possíveis para eliminá-lo ao avistar um adversário forte. Se o chefe tivesse rejeitado sua ideia, então ele precisava pelo menos ter confiança em si mesmo. Ralph prometeu fazer o possível para controlar suas emoções. A julgar pela situação, Ralph estava preparado para esta batalha e praticamente não sobrou ninguém no escritório. Lizzie perguntou a Alex se ele realmente não queria esperar um pouco, pois os amigos dela chegariam muito em breve, mas ele respondeu que não conseguiria manter a calma até ter certeza de que sua irmã estava segura. A menina disse que iria com ele, mas ele pediu que ela não fizesse isso e ficasse ali, porque se acontecesse alguma coisa ela poderia ajudá-lo lá fora. Lizzie pediu que ele tivesse cuidado e demorasse o máximo possível, e prometeu vir assim que seus amigos chegassem. Alex exalou e caminhou rapidamente em direção ao escritório do chefe. Ao entrar no escritório, ele viu não apenas Ralph, mas também outro homem. O patrão olhou para ele e disse que finalmente haviam se encontrado novamente, e então perguntou como foi sua viagem ao mundo secreto. O cara falou: chega de conversa fiada, ele só estava interessado em saber onde sua irmã estava. O homem sorriu e pediu ao personagem principal que não se preocupasse, pois sua irmã é apenas uma convidada neste lugar, assim será se eles esquecerem seus mal-entendidos. O homem prometeu retirar de Alex a responsabilidade pelo projeto fracassado e pagar uma enorme indenização. Alex foi persistente e pronto para conversar somente depois que Ralph deixou sua irmã ir. Mas o homem não ficou satisfeito com essas condições, disse que até receber provas para tranquilizá-lo, a menina seria uma refém importante para ele. O rapaz perguntou o que aconteceria se ele não concordasse. Ralph respondeu que seria forçado a pedir a um conselheiro do consórcio Schmidt que o convencesse. Alex perguntou ao conselheiro. O caçador ficou parado e não conseguia se mover, percebeu que nenhum truque poderia compensar a diferença em seu poder de combate. O cara virou-se para o caçador e perguntou se ele era cúmplice do sequestro da irmã. O homem olhou para o rapaz com medo e disse que ele foi mal compreendido. Era um conselheiro comum que chegou nesta empresa porque soube que o jovem havia sido tratado injustamente. Ao ouvir essas palavras, Ralph ficou ainda mais assustado do que antes. O caçador continuou, dizendo que existem pessoas como Ralph na corporação, esta é a omissão deles e eles estão prontos para devolver imediatamente sua irmã e discutir qualquer uma de suas demandas.
Alex perguntou o que aconteceria se ele dissesse que o chefe deveria ser responsabilizado. O homem respondeu que isso aconteceria de qualquer maneira. Ele não entendia se o cara sempre teve tanto poder ou se encontrou uma brecha para usar as moedas do destino no mundo real se conhecesse seus segredos, e por isso teria que ganhar tempo e esperar o apoio do consórcio. O patrão ficou furioso, perguntou o que tudo isso significava e por que o caçador tinha medo do inútil Alex. Ele respondeu que o consórcio do Sr. Schmidt segue uma política de honestidade e, portanto, se esse cara quer matar Ralph, ele pode fazê-lo. O homem sugeriu que o consórcio iria abandoná-lo e perguntou se eles tinham medo de que ele arrastasse todos consigo. O caçador perguntou se Ralph o estava ameaçando e depois perguntou quem ele pensava que era, pois era um bandido comum que conseguiu se levantar. Ralph concordou que não importa o quanto ele tentasse, ele não tem o poder como o Sr. Schmidt e além das habilidades como ele, mas até mesmo um rato em uma gaiola luta até o fim por sua vida. Ele perguntou a Alex se ele sabia o que havia embaixo do parque de diversões, mas o caçador o interrompeu e disse para ele calar a boca. E em caso de desobediência, ele estava pronto para matar o homem. Alex calou a boca do homem e disse que o patrão deveria continuar sua história. Debaixo deste parque existe uma base de abrigo, construída secretamente por um consórcio, e o parque de diversões é apenas uma cobertura. Pelo que ele sabia que existiam vários desses abrigos, as pessoas de alguma forma sabem que em breve haverá monstros na Terra. Porém, o cara disse que não se importava com o Sr. Schmidt, seu consórcio, e muito menos com essa base subterrânea. Ele só queria levar o patrão à justiça. O caçador disse que as bases realmente existem, mas se Ralph queria acusar o consórcio de conspirar com monstros, então ele precisava de provas mais substanciais. Além disso, foi ideia dele incriminar Alex e sequestrar sua irmã. O patrão tirou algo do bolso e disse que, como estava condenado à morte, os levaria consigo. Depois perguntou ao conselheiro se reconhecia a coisinha em suas mãos. O homem disse que se trata de uma unidade de supressão de energia espiritual que pode enfraquecer o poder dos caçadores e cultivadores. Acrescentou que apesar de ser descartável é muito caro e perguntou como o patrão conseguiu. Ralph disse que o homem nunca se importou com ele desde o início, mas com o que ele se importaria agora, quando poderia perder o poder da noite para o dia. Ao que o homem respondeu que mesmo depois de suprimir seu poder, o que uma pessoa comum como Ralph poderia fazer com ele? O patrão disse que colocou explosivos no parque de diversões e no prédio, para que bastasse apertar um botão. O caçador enfiou uma faca no peito de Ralph e disse que só assim poderia detê-lo. Limpando a garganta, o chefe perguntou se ele tinha medo de que explosivos fossem colocados no abrigo. Ao que ele respondeu que isso não importava mais porque não seria mais capaz de ativá-lo. Ralph riu, chamando o homem de idiota. Ele disse que o botão de ativação estava em seu coração. O homem percebeu que era tarde demais para correr. Explosões começaram a ser ouvidas por toda a parte. Alex percebeu que não estava ferido, embora devesse estar devido à unidade de supressão. O vereador ferido pensou que não conseguiria escapar do prédio. Alex o carregou, mas ele não entendeu como conseguiu fazer isso. Puxou-o mesmo com a força reprimida. O poder desse homem tem pouco que se comparar. Essa era a chance dele. Já que Alex perdeu a guarda e o bloqueio suprimiu seu poder, esse é o estado mais fraco desse cara no momento. Voltando-se para o prédio de onde o cara acabará de sair, pensou que tipo de explosivo era, pois o prédio estava totalmente destruído. Olhando para o conselheiro inconsciente, ele pensou que estava muito fraco, mas voltou seus pensamentos para Lizzie. Ele estava interessado em saber onde ela estava. O caçador percebeu que os pensamentos do cara estavam mudados para outra coisa e decidiu que aquele era o momento certo para atacar, mas por causa do medo ele não conseguia nem levantar um dedo. O homem não queria esperar por ajuda. Ele queria descobrir todos os segredos do inimigo por conta própria. Ele deve superar seu medo diante de um oponente mais forte e lutar contra ele até a morte. Todos os dias, durante 10 anos, ele experimentou isso. O conselheiro implorou para que seu corpo começasse a se mover, pois ele queria se tornar o melhor caçador de recompensas. Ele queria ser um caçador, não um conselheiro, não um cão de recados para o Sr. Schmidt, e decidiu usar o veneno de uma víbora alada, que destrói facilmente o sistema nervoso dos organismos vivos mais fortes. Muitos cultivadores morreram por causa disso. Essa substância glorificou o nome do cultivador caçador, mas hoje falhou ao seu dono. Parecia renunciar a Alex. O homem não entendeu por que seu tesouro não rompeu a defesa do cara, porque seu poder espiritual foi suprimido. Além disso, o ataque foi refletido em sua direção,
e ele pensou em quão grande era a diferença entre suas forças e se ele realmente se mataria. Alex sentiu uma dor no ombro e perguntou o que era. Ele achava que essas eram consequências do antigo emprego e precisava fazer um curso de massagem. O caçador ainda tinha esperança, pois Alex era um cultivador e deveria ter um elixir de cura. Com o que restava de suas forças começou a chamar o cara. Ao ouvir isso, o cara se virou e viu que o homem estava tossindo sangue. Perguntou por que isso estava acontecendo. Perguntou se deveria chamar uma ambulância. Mas em resposta ouviu que era tarde demais para a ambulância. O homem pediu-lhe um elixir de cura. O cara perguntou o que era e disse que nunca tinha ouvido falar disso antes. O homem perguntou com raiva como um cultivador poderia não saber de tal coisa. Alex disse que nesse caso ele entendeu tudo. O caçador deitou no chão e pensou que o cara estava testando ele, talvez pensou que era ele quem estava tentando envenená-lo. O homem considerava Alex um monstro. Alex agarrou o homem pelos ombros e pediu-lhe que esperasse um pouco, dizendo que sua parceira era uma cultivadora e que ela deveria ter esse elixir. Porém, o conselheiro não esperou por ajuda e morreu, em algum lugar perto do local da explosão. Lizzie se encontrou com a amiga e contou que Alex estava naquele prédio que explodiu e ela se culpou por não ter entrado com ele. Os caras do clã dela sugeriram verificar tudo de novo, porque Alex era o melhor cultivador do mundo secreto, ele não poderia simplesmente morrer. O homem de boné sorriu e disse que alguém tão famoso não poderia ser tão fraco. Se o inimigo usasse explosivos contra ele, então ele era uma pessoa comum, mas se estivesse em seu lugar, teria facilmente esmagou o inimigo e evitou a explosão. A garota ruivo colocou em seu lugar e disse que se ele não tinha nada de bom para dizer, então era melhor ficar calado. Um dos rapazes sugeriu encerrar a discussão, pois viu Alex vindo em direção a eles e carregando outra pessoa. Ele estava carregando um famoso cultivador assassino. Eles não acreditavam que ele fosse capaz de destruir um cultivador assassino tão facilmente nem mesmo ser ferido. Alex colocou o homem no chão e caminhou em direção ao grupo de pessoas. Aproximando-se deles, o cara perguntou se eles eram amigos de Liz e agradeceu por terem dedicado seu tempo para ajudá-lo. Rose disse que ele salvou o mundo e eles não podem ficar à margem e ver as dificuldades que ele tem que enfrentar, e o cara de boné acrescentou que eles não o ajudaram muito. Alex se opôs, dizendo que o fato de eles terem vindo já era uma ajuda. Ele sugeriu que Lizzie contasse aos amigos que Ralph havia sequestrado sua irmã, mas ele estava morto, e nada se sabia sobre o paradeiro de sua irmã. O conselheiro também estava lá, tiveram uma conversa agradável com ele, e ele queria restaurar a justiça, mas o homem estava gravemente ferido e precisava de um elixir de cura. Aos olhos dos rapazes, ele parecia completamente diferente, como se tivessem tido uma boa conversa, e depois disso Alex o espancou até a morte, mas eles ainda não conseguiram descobrir a informação, então foi necessário um elixir. Andy pediu que isso fosse dado a ele porque ele era bom em curar, era necessário selecionar um elixir dependendo do ferimento. Alex pediu desculpas por incomodá-lo e disse que seria problemático se o homem morresse. Andy enxugou o suor da testa e disse, parece que esse homem já está morto. Neste caso, Alex não teve escolha. Para salvar sua irmã, ele teria que tomar medidas mais sérias. O cara achou que tinha enlouquecido por ter decidido agradar uma pessoa tão durão, esperava que Alex não o matasse. Os rapazes sugeriram que Alex não se emocionasse, dizendo que o ajudariam a encontrar a irmã. Em um dos prédios de escritórios da cidade, o homem disse que a irmã de Alex foi trazida para este local sem nenhum incidente. Os homens de Ralph também estão sob vigilância. Ele disse que se Alex precisasse da ajuda deles no futuro, ele sempre poderia recorrer a eles. As pessoas que estavam no corredor falavam sobre como estavam à frente deles. A maior parte da cidade havia sido mobilizada para procurar a irmã de Alex e o poder do grupo financeiro Apple os aterrorizava. O bigodudo disse que Alex ficou realmente horrorizado que um consórcio tão poderoso decidiu fazer amizade com ele apenas porque ele era o melhor salvador do mundo secreto. As equipes de resgate têm uma influência muito forte sobre o público, e isso é muito importante para os grupos financeiros. Uma organização comum como eles nunca seria capaz de conquistar esse cara para o seu lado. Alex disse a Lizzie que seus amigos eram tão gentis quanto ela. Ele admitiu que só conseguiu encontrar a irmã tão rápido graças a eles. Queria tratá-los. O cara nem imaginava que eles iriam decidir ir embora tão rápido. A menina disse que talvez eles pensassem que Alex preferiria devorá-los. Alex perguntou o que ele deveria ter feito com eles na opinião deles. Mas a menina o aconselhou a esquecer e ir para a irmã. Parecia-lhe que algo estava errado com ela. Alex perguntou para a garota se ela também sentia isso. Parecia-lhe que sua irmã tinha a aura de um monstro. Sua aura era fraca e não era o que deveria ser.
Era como os monstros que encontraram no mundo secreto, instáveis e caóticos. O cara presumiu que fosse uma doença incomum. Ele presumiu que a invasão monstruosa do mundo deles começou hoje. Depois de tudo o que aconteceu, eles foram para a casa de Lizzie. Alex disse a ela que eles já haviam lhe causado muitos problemas e perguntou se era realmente normal eles ficarem na casa dela. A menina respondeu que estava tudo bem e eles poderiam ficar o tempo que quisessem. Lizzie disse que existe a possibilidade de que o consórcio tenha entrado em uma conspiração com outro mundo, e os monstros já tenham chegado à Terra há muito tempo, e tudo isso está de alguma forma ligado à irmã do cara, mas se esse for realmente o caso, então não há necessidade de pânico. 4 principais as seitas definitivamente não ficarão de braços cruzados. O personagem principal perguntou se eles poderiam estar envolvidos em tudo isso, pois o mundo secreto lhe concedeu 2 milhões de moedas, mas ele recebeu apenas 400 mil, presumiu que não foi o único que recebeu menos do que era devido. A menina pediu para ele não falar isso, porque se tudo estiver como ele supõe, então não deverá haver terreno por muito tempo, e a falta de moedas é possível por causa de insetos. Ela disse que se um grupo de cultivadores decidisse fazer um acordo com monstros, seria muito assustador. Depois disso, o cara decidiu procurar outro lugar para passar a noite, que pudesse ser mais seguro, mas Lizzie disse que simplesmente não disse dessa forma. A menina disse que a irmã do rapaz tem um condicionamento físico muito bom. Se ela fosse uma pessoa simples, o monstro já a teria destruído há muito tempo, mas para voltar ao estado anterior ela terá que usar técnicas de ki, portanto é melhor que eles fiquem com ela. Se outros cultivadores descobrirem sobre sua aura, isso poderá causar problemas. Alex decidiu dar as moedas do mundo secreto para Lizzie como aluguel. Lizzie os aceitou com relutância, dizendo que tinha a sensação de que o cara não iria se acalmar até que de alguma forma a retribuísse. Ela acrescentou que 2 a 3 mil seriam suficientes. Cerca de 60 mil entraram em sua conta e ela ficou um pouco irritada com isso. O cara explicou que ainda não conseguiu aumentar seu poder de combate com eles. Claro que poderia comprar artefatos na loja do mundo secreto, mas não tem certeza se conseguiria usá-los, então dá-los para alguém que precisa deles é a melhor ideia. A menina, indignada, perguntou-lhe se ele sabia do valor dessas moedas, e disse que mesmo que não pudesse usá-las no mundo secreto, poderia trocá-las por dinheiro real. Alex respondeu que antes ele precisava de dinheiro para tratar a irmã, mas agora Lizzie tinha que fazer isso e portanto ela poderia considerar isso um investimento nela, pois se a menina ficasse mais forte, ela conseguiria protegê-los. A garota sorriu docemente e disse que poderia prometer isso. O cara achou que não podia confiar só no sistema o tempo todo, porque dessa vez ela agradeceu com um bichinho, talvez da próxima ela faça isso com um pedaço de carne. Enquanto isso, em um dos melhores restaurantes, um cara gritava e exigia seu bife. O garçom que o abordou pediu desculpas ao jovem Sr. Schmidt e prometeu que tudo estaria pronto em alguns minutos. 2 homens que assistiam de lado disseram que por acaso não era o filho mimado do consórcio Schmidt, não entendiam como ele podia se comportar de forma tão atrevida em tal momento. Um dos caras perguntou o que Valdir havia feito, e o segundo disse que havia irritado o salvador de primeira linha, após o que seu parque de diversões explodiu e seu subordinado caçador de recompensas, a quem todos chamavam de assassino cultivador, foi morto. Além disso, foi descoberto e divulgado o abrigo sob o parque, construído por um consórcio, recentemente postado na internet que eles só estão preocupados com eles mesmos. O segundo cara perguntou por que ele não conseguia encontrar nada sobre isso agora, mas a única resposta que recebeu foi que, claro, havia sido excluído, porque o próprio Sr. Schmidt estava envolvido nisso. Depois disso eles ficaram em silêncio, porque o Sr. Schmidt veio ao restaurante. Ele se aproximou de Valdir e ficou surpreso com o que seu irmão estava fazendo e quis dizer mais alguma coisa, mas o homem o interrompeu, dando a ordem de pegá-lo. Os guardas aproximaram-se obedientemente do cara, amarraram-no e levaram-no para fora do restaurante. Depois disso, o cara foi espancado bastante. E aí jogaram ele no lixo. William disse que não dá para fazer muro de lama e perguntou ao cara se ele sabia o que fez de errado. Ele sugeriu que não deveria ter provocado Alex e revelou a localização de o abrigo. Mas o Schmidt mais velho disse que o erro foi não matá-lo. Valdir e seu caçador acabaram sendo um monte de lixo, mas ao humilhá-los, Alex humilhou o consórcio e, portanto, ele deve morrer. Ele esperava que seu irmão estivesse realmente com dor, porque em vez de fazer coisas realmente importantes, ele era forçado a se preocupar com ele. William disse que a iniciativa foi do pai e pediu para não culpá-lo por isso, recomendou que Valdir ficasse ali deitado e pensasse em seu comportamento. Depois disso,
O jovem Schmidt ouviu alguns sons e perguntou se queria bater nele novamente. Porém, não foi William quem apareceu, mas sim Stefan. Ele disse que o Schmidt mais velho havia saído há 10 minutos. O cara perguntou há quanto tempo ele estava observando ele. Stefan disse que a partir do momento em que foi arrastado para o beco e levou um belo chute na bunda, ele perguntou se o cara estava com raiva e se queria que ele o salvasse. Ele disse que claro que não, porque não queria ser descoberto antes do tempo e em geral ele, e não Alex, deveria ter sido o centro das atenções do mundo secreto. Stefan pediu que ele não ficasse bravo, pois não se tornou socorrista só por causa da investigação de grupos financeiros. Ele admitiu que não confiava totalmente em Valdir. Ele sorriu e perguntou se o cara tinha escolha. Ele disse que o cara era forte, mas não podia fazer nada e sua investigação foi inútil e só trouxe problemas. Stefan ficou bravo e disse que Valdir estava obtendo informações às custas da vida de seus companheiros. Ele perguntou como o cara se sente quando suas pessoas de confiança sofrem ou até morrem. O cara olhou para baixo frustrado e disse que se lembrava de cada um deles. O velho Albert, em vez de brincar com o neto no quintal, escolheu o jogo deles. Thomas tinha apenas 16 anos e namorada. Alguns deles eram cultivadores, mas a maioria eram pessoas comuns. Diante desses consórcios e cultivadores que conspiram com monstros, eles não são nada. Se não fosse pela falta de gente, então ele nunca teria contratado aquele caçador de recompensas contratado. Stefan lembrou que também morreu sem trabalhar para o cara por um mês. O cara concordou e continuou, dizendo que estava maluco, pois foi mandado lá para se reconciliar com Alex, mas ninguém poderia imaginar que tudo iria acabar assim. O cara não imaginava que Alex seria tão forte nesse mundo e então ele decidiu encontrar Stefan para lutarem juntos. Stefan perguntou e com isso colocou sua vida em risco, e Valdir só respondeu quem sabe, talvez o cara morra a seguir. Disse que não se arrepende das vítimas entre os seus amigos e dos feitos em geral, se necessário está disposto a sacrificar a sua vida. Stefan disse que continuaria a cooperação por enquanto, mas o observaria de perto caso ele descobrisse de repente que havia traído a humanidade. Mas Valdir interrompeu e disse que nesse caso o próprio cara iria matá-lo e ele não teria queixas contra ele, após o que sugeriu passar para a primeira tarefa, dizendo que no dia seguinte o comandante do destacamento avançado de monstros deveria visite a Terra. Stefan perguntou como isso era possível, e a barreira do mundo secreto. O cara não entendia como o monstro iria invadir a Terra. Valdir disse que segundo suas informações, um certo consórcio possui uma pedra que ajuda a se comunicar com outros mundos e pode mover um pequeno número de monstros para a Terra. Esse comandante provavelmente terá o poder de um monstro de 2000 anos. Eles tinham que saber com antecedência o propósito de sua chegada. Se não frustrassem os planos dos monstros a tempo, o mundo real poderia estar em perigo. Stefan não entendia como eles poderiam descobrir onde os monstros estavam chegando. O cara disse que seu irmão iria encontrar os monstros, talvez ele quisesse usar o poder deles contra Alex, e eles deveriam segui-lo e fazer uma surpresa. Enquanto isso, na casa de Lizzie, Alex dormia tranquilamente e não suspeitava de nada. Ele recebeu uma notificação de que seu animal de estimação chegaria em 8 horas. Dois caras estavam discutindo, um deles não entendia por que os lords escolheram Mandy como comandante. E o segundo perguntou se o cara estava questionando a decisão dos lords. Ele disse que mesmo a garota vindo de uma família de monstros fracos, a trajetória dela registro fala por si. O cara continuou irritado e disse que ela só era capaz de ser o animal de estimação de alguém e só recebeu essa posição porque beijou a bunda de seus superiores. A glória no campo de batalha deveria pertencer a uma raça tão poderosa como eles. O segundo sorriu e disse que era muito difícil para ele aceitar que a assistente indicada por seu pai tivesse feito todo o trabalho e Mandy ficaria com a glória. Eles brigaram, um deles disse ao segundo que se ele não calasse a boca estaria acabado, e ele disse que sempre falava só a verdade. A pedra transfronteiriça começou a brilhar, o que significava apenas que algo estava para acontecer. O monstro disse para a garota que a pedra estava quase ativada, e ela logo poderia ir para a Terra. Ele ficou surpreso por ela ainda estar treinando. Ela explicou que os monstros de sua raça nascem muito fracos e ela é obrigada a treinar muito para ficar mais forte. Mandy disse que durante a execução da missão ela se preocuparia com o monstro, pois enquanto ela estivesse na Terra ele seria maltratado. Ela estava preocupada por não ter feito nada pelos monstros fracos. Mas o monstro tentou acalmá-la, dizendo que ela havia aprimorado os métodos de cultivo para que monstros fracos pudessem se tornar mais fortes. A garota disse que era hora de ela ir, pois somente completando a tarefa do senhor eles poderiam provar o valor das raças fracas.
O monstro disse que Mandy deveria ter cuidado porque na Terra ela só terá o poder de um monstro de 1000 anos e se ela encontrar uma emboscada, então monstros de alto nível simplesmente ficarão olhando. Afinal, eles não a amam. Indo para a Terra, a garota disse ao monstro para cuidar de si mesmo até que ela voltasse.